Bem-vindos, bem-vindas a, a essa primeira sessão de duas. Depois teremos a segunda, que é chamado de Soluções Lixo Zero, o resíduo zero, implementação de projetos plásticos, e vamos contar mais um pouco de que trata todo isso de Plastic Solutions Fund 2024 na América Latina. A nossa agenda está composta basicamente por dois momentos, uma introdução muito breve para contextualizar os projetos e contar sobre o programa regional e nessa contextualização vai nos ajudar a Madalena e depois continuamos com as cinco organizações, começando pelo México, da Fundação Pastel e a rede escolar Basura Zero. Também temos Basura Zero da Nicarágua, depois da Colômbia e Equador, um projeto de Barranquilha mais 20. E continuaremos depois com as duas organizações do Brasil, começando pelo Instituto eh, de Direito Coletivo, IDS Catadores, que é o nome dado àqueles recicladores de resíduos, e o de Apoena Socioambiental, que assim é chamada a voz da catadora ou recicladora. Esses são nossos grandes parceiros que são recicladores. Então, Magda, quero te convidar a nos que Hola você se Felipe, muchas expresse. Oi, gracias y gracias a Felipe, todas muito y todos por obrigado, invitarme. obrigado a todas e Aquí todos presentes aqueles que estão en este presentes espacio para nesse conocer sobre soluciones de espaço basura cero para conhecer sobre en la soluções de región. lixo ou resíduo Estamos en zero esta na primera região. sesión, como comentaba Estamos nessa Felipe, primeira de sessão, como a en primeira línea dos para encontros abordar este online, tema. para abordar Y bueno, esse vamos a conocer aquí tópico. los resultados Vamos de conhecer proyectos aqui os implementados resultados por desses projetos miembros de Gaia implementados y por Red membros da Fund en Gaia, América Latina y el Caribe. na América Latina Un e encuentro no tendremos Caribe. y E conoceremos detalles também sobre vamos las acciones conhecer realizadas en mais México, Nicaragua, detalhes Colombia sobre o y que Brasil, aconteceu no según México, entiendo. Equador, Colômbia e o Estos Brasil, son, segundo eu entendo. fondos por Esses ya varios años consecutivos são del vários proyecto anos que regional levam mexicano esse con el projeto Plastic Solutions regional Fund com Plastic y que tiene, Solutions Fund, como ustedes que saben, tem, como un fuerte sabem, componente um de apoyo forte directo componente de a apoio las direto às organizaciones. organizações. Y en ese marco, E además, yo estoy nesse muy contenta de âmbito, eu que estou muito continuamos contente de generando estos continuarmos espacios gerando de esses intercambio donde espaços podamos de contar qué se troca, ha onde possamos tratado contar de estas que acciones tan trataram posibles de esses realizar en los territorios projetos durante possíveis de todo el programa realizar nos y que nutren territórios en forma constante e que nutrem em forma nuestras constante as miradas de nossas manera visões cruzada, ¿cierto? En de nuestras formas formas de hacer cruzadas, nossas formas las estrategias de de basura cero fazer as en los distintos estratégias de territorios, resíduo porque en zero nos cada lugar diferentes las territórios, naturalezas son distintas y porque en em cada cada lugar basura lugar cero se expresa a natureza de é maneras particulares. Y esa diferente es una e em de los cada encantos y de lugar las cuestiones tudo que isto son se tan expressa de forma hacen tan diferente. apasionante el trabajo É por en isso que torno é tão a esa estrategia. apaixonante o trabalho em Bueno, torno a essa la verdad es que yo creo que estratégia. es Em importante decir verdade, que, acho que é como importante todos dizer, aquí saben, no es como casualidad que todos tengamos una sabem, que não é región por acaso que na região varias líneas tenhamos estratégicas de trabajo. várias linhas Una de esas líneas estratégicas para estratégicas sean baixo la e que uma idea y el delas gran de tema, trabalho, digamos, del perdão, e fortalecimiento del que uma movimiento. delas seja o Es de igual fortalecimento do importancia movimento, que é de igual para Gaia y para importância Red Fusion para Plastic. Gaia e Entonces, para como alianza y como Real movimiento, respectivamente, Fountain esa Plastic. fortaleza es lo que E nutre essa finalmente todos fortaleza los é a que ejes de trabajo, que nutre son los ejes de resistencia, eh, todos de esses eixos de implementación trabalho, de resistência, y de implementação incidencia, ¿cierto?, en e de políticas públicas. incidências em Y esa políticas combinación, públicas. creo E yo, de essa resistencia y de combinação de creatividad se resistência e despliega de criatividade distintas formas a través de que estos se dá proyectos. de formas Son cuestiones diferentes nos que a nosotros projetos, como são equipo, desde lo questões que que, nos toca como hacer a nosotros, equipe, o que temos que fazer nosotros nós en el equipo de apoyo, ¿cierto?, de na Gaia y Red equipe de Free, apoio de nos Gaia e Red asombran, la Free, verdad,
nos todos los días. La surpreende idea de todos estos os dias. A espacios es ideia desses que el intercambio espaços responde entonces de a esa troca línea estratégica. responde a essa linha La estratégica. naturaleza A de natureza estos proyectos es variada. desses projetos é Y variada hemos tenido esta e suerte siempre de tivemos gestionar essa recursos sorte con el de objetivo gerenciar de que cursos com o lleguen a los objetivo de distintos que espacios cheguem aos territoriales en los diferentes que espaços trabajan territoriais las nos quais membresías. trabalham Y os diría que es membros. tan variada como los E é miembros. Y tão los lugares en los que variada ustedes quanto os despliegan membros e os su lugares tarea. onde Entonces, vocês desenvolvem a estamos sua súper tarefa. Então, contentos estamos super y expectantes contentes para escuchar y e aprender de estamos, estas assim, à experiencias y de expectativa para desempeño de ver espacios de como é estas que características, são ¿cierto? Poder essas conocer lo que hacen otros estratégias en e diversos conhecer territorios o y que aprender fazem desde outros ellos. em outros territórios, aprender Bueno, la verdad deles. es que no quiero dejar E, em verdade, pasar el não quero momento deixar para passar decirles esse que momento para sumamente dizer agradecemos que y agradecemos a admiramos lo que hacen todos e con pequeños admiramos o que recursos, fazem com pequenos poniendo recursos, en cada acción colocando em cada ação mucho muita compromiso y diría seriedade, que por sobre todo mucho, compromisso mucho amor y e mucha muito pasión amor e por muita lo que hacen. paixão, principalmente Por pelo que nuestra vocês parte, como fazem. Da equipo nossa de parte, apoyo en la como equipe región, de apoio na região, bueno, no me queda más que decirles que não tenho continuaremos mais do trabajando que en las dizer que esferas donde continuaremos nos ha trabalhando nas tocado esferas estar para onde que estos apoyos temos que ojalá estar para que esse perduren en el apoio tiempo, crezcan en el perdure no tiempo tempo y a través de eso e, nuestro através resíduo se disso, siga fortaleciendo en la que región o y que nuestro resíduo fundamental para que eso pueda zero con se ustedes y continue, nosotros continue seamos se simplemente fortalecendo na herramientas região. para E que então se termos despliegue eso. ferramentas Así que para bueno, poder muy contenta de continuar estar com acá todos esses projetos. y Muito feliz contente de de estar los 90 aqui minutos que nos quedan e porque son feliz desses muy 90 entretenidos minutos que y de eu acho que mucho vão ser aprendizaje. muito entretidos e de muita Eso de mi parte aprendizagem. y un gran Isso abrazo é da para minha todos y parte. Um todas. abraço para todos e todas. Obrigado, Magda. Para nós é um motivo de celebração poder ver diferentes organizações em diferentes locais. Acho que por aí está Hola, hola, ¿sí me escuchan? o Paco. Estão me Bueno, ouvindo? primero pues un saludo a todas, Primeiro, quero a cumprimentar todas, a a todos, todos, a a todes todas, y demás contextos todes. desde Tapasco, Estado de México, acá en México. Estou no estado Eh, pues bueno, do uno, México, a agradecer Pastle. la oportunidad para poder Obrigado pela oportunidade conversar un poco de respecto poder al conversar um proyecto pouco de la red escolar Basura Cero sobre a rede escolar en la región Resíduos del país, en la Zero región na altamente nossa região do impactada país, en términos ambientales, uma términos região sociales, económicos, que é educativos. diferente em termos ambientais, sociais. El contexto general O donde se contexto genera el geral proyecto do es lo projeto, que llamamos desde la fundación nós chamamos da un contexto fundação de um crisis contexto de civilizatoria, tal cual. crise Tenemos civilizatória. prácticamente todas las Temos administraciones de esta praticamente crisis, una crisis todas ambiental todas profunda, as administrações temos una essa crisis crise tão social profunda, uma crise social asociada a la cuestión económico-laboral associada à que questão cada vez se va complicando econômico-trabalhista, más, que cada vez vai se complicando mais. ¿no? Otro que tiene que ver con la parte Outro política, que tem a ver com a parte política política gubernamental sobre todo, da área donde governamental. eh, el andamiaje O jurídico existente andaime permite público existente que estos impactos permite sigan que esses actuando impactos y continuem la se parte cultural en conservando, términos e a de parte que cultural, ya no es posible, ¿no? em termos de que já não é Cultural de estos possível eh, que ya están en una situación de crisis puedan seguir sosteniendo un modelo que de desarrollo que continue ya esse no modelo de corresponde a la desenvolvimento que realidad já não corresponde que está à cada vez realidade, siendo más difícil de sostenerlo. Entonces, sendo a a cada partir de esto, vez mais como difícil la sustentá-lo. fundación, con todo el equipo, diseñamos una Então, serie de na estrategias fundação, com toda a equipe, y desenhamos uma acciones série de que en el estratégias e caso de ações las comunidades escolares com as comunidades comenzamos a escolares trabajarlas e para poder começamos a implementarlas. trabalhá-las. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. E vamos ver se posso passar para o próximo slide. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? La red escolar Então, o que nace a raíz de comentava a toda rede una serie escolar de não é isso aí? problemáticas desde
né? Depois de uma série de problemas em 2009 y a partir de e um pouco esto, mais atrás. el E a partir ministerio, daí, ¿no? que se encarga de los temas o ambientales, Ministério que se encarrega dos assuntos autoriza toda una serie de ambientais concesiones de autorizou minería uma série de metálica concessões a corporativos como para, Holcim, que es e, capital suizo, y a por, Cemex, por que es exemplo, a capital mexicano, sin embargo, Holcim, es de una capital estructura suíço, de e corte Cemex, global, da Suíça e do México, donde respectivamente, la región onde a região entre incineram 120.000 y 400.000 120.000 e 400.000 toneladas anuales toneladas por ano, de manera indistinta, ¿no? Y sobre todo de porque forma vienen del sur de los Estados Unidos indiferente. a través E de una isso serie de vem tratados do sul dos Estados Unidos a comerciales partir de que tratados comienzan en comerciais e 1994, ¿no? Desde ahí hay começaram em 1994. y ellos le llaman coprocesamiento, que en realidad pues, Eles chamam se llama coprocessamento, basura, que es más residuos, ¿no? De todo tipo. Aunque dicen que no, la realidad es mesmo falando eles en el que lugar não donde acontece estamos, isso, este é lado isso que del sur acontece. de E no la lugar onde República nós Central, estamos, no sul do hay vale, 7 cementeras, aqui temos um normalmente corredor com 7 pertenecen a cemitérias, privados, com problemas que minería, será toda isso la de parte del plan a logístico, mineração também, a los questão do insumos, las transporte, entregas, os etcétera, insumos, as conduciendo a entregas, que e hace que la forma um región conjunto que faz sea com que a caracterizada região como una se zona de emergencia caracterize sanitaria y numa ambiental, área de emergência sanitária, donde existen, onde existem, dicen ya rellenos sanitarios, pero pues en realidad falam de solo aterro tienen tráfico sanitário, abierto y en mas frontera un impacto realmente también o muy que são fuerte lixeiras a céu a aberto. nivel ambiental y a nivel de salud, obviamente hídrico, ecosistémico, por supuesto. É uma Y questão também entonces hídrica e ecossistêmica, es como en este escenario surge la red e é como escolar surge que a busca rede generar alternativas que de busca gerar naturaleza comunitaria, alternativas una parte que tiene que ver con e los hábitos natureza del consumo, comunitária que tenta controlar os hábitos de tecnologías de consumo bajo costo, ¿no? O com bajo, tecnologias de bajas baixo emisiones custo y ou de con una baixas perspectiva emissões e com uma ecosocial muy perspectiva profunda, donde ecossocial muito partimos del profunda, análisis de lo onde local, partimos ¿no? da Y eso análise pues do a que nosotros acontece a nos nível da local. nacional también, E com isso global, analisamos também a ¿no? questão regional, nacional e global, Esta parte de la né? globalización de la basura y E el isso consumo. A partir seria de esto um se pouco do se conceito va da globalização do diseñando lixo, né? el E a proceso partir daí vamos desenhando o donde processo, esta red escolar onde essa rede propone la escolar fundación, se va que acomodando propõe a a los planes fundação y programas de estudio actuales vai de la se institución educativa y eso da una oportunidad de combinando incidir de com os manera programas importante de en ensino, e diferentes isso niveles educativos, desde deu um bom resultado nos diferentes preescolar, níveis ¿no? educacionais, né? Inclusive De preuniversitario, pré-escolar e bachillerato, pré-universitário, obviamente digamos, em tenemos todo o leque, né, un resultado y una de perspectiva educação, bastante amplia, onde tivemos um que resultado inclusive muito positivo demandó más e o unidades projeto escolares para poder exigiu mais unidades escolares, né? Seguinte slide. y bueno, de manera muy rápida, De forma um pouco rápida, los resultados más as etapas e importantes, pues uno resultados se mais logró importantes. profundizar en O primeiro que conseguimos, toda esta parte de los residuos, quanto aos resíduos escolares, né, ubicar todas las dinámicas de foi consumo, colocar toda a cómo se dinâmica de manejaba la consumo, sostenibilidad como se orgánica, gerenciava a questão dos resíduos o la fracción orgânicos, orgánica, de dónde ou da venían, fração orgânica, de la onde, mayoría de qual era a origem, né, los residuos, quién los da onde vinha a introducía, maioria cómo, dos inclusive resíduos, pues, quem ya introduzia, de tener que forma, né, alimentos com a chance também procesados con empaques de de origen conseguir bio, elementos esto reprocessados, iba dando pauta e de isso aumentar las ia poblaciones dando ideia escolares. de Y no más aumentar uno, por un lado los nas, consumos procesados o aqui chatarra, dentro cuando do âmbito escolar, o consumo de outro la tipo de generación alimentos. de residuos E também agropecuarios, ¿no? Donde las unidades escolares evitar a geração pertinentes de resíduos de estos centros de em emisión de quantidades basura en su origen, y muito ellos como significativas. receptores. Entonces ahí Então, encontramos eles, que la industria aí refresquera encontramos tenía una generación, ¿no? que de eles têm uma geração de 45% 45%, de 25% lácteos procesados,
de laticínios processados, 10% de questão de gordura, 5% de embalagens de doce, 5% polímeros como unicel, outro que seria um 5% com marcadores, colas e sacolas de um único uso. Esses seriam todos os resíduos não orgânicos. E os resíduos orgânicos provêm 80% dos comedores e cooperativas, né? E comedores escolares e cooperativas onde também alguns produtos onde a fração orgânica era muito importante. Outra parte vinham dos alunos de forma direta, em 5%, e outra parte de 15% tinha a ver com grama, com folhas, com questões provenientes de árvores, né? Então, tivemos que estabelecer vários órgãos de trabalho, que podia ser a organização, a participação das mães e dos pais, e também marcar um representante do grupo, dependendo do grau escolar, para dar um acompanhamento a esses processos, e insistir também nas ações, por exemplo, na comunidade escolar, não só para fora, mas também para fora, para dentro, mas também para fora, ir aumentando de forma gradativa e introduzindo subsídios para a comida e diminuísse de forma sensível esse tipo de resíduos que encontrávamos, né? Também com as embalagens de um único uso, tentar evitar sua incorporação dentro da escola e conseguimos resultados muito positivos nesse sentido. E se tornou uma norma dentro de vários espaços escolares e também, por certo, a norma institucional não tem essas previsões, né? Uma estrutura jurídica não contempla essa situação, né? Então, é assim como vamos conseguindo políticas públicas mais bem de baixo, né? A questão da participação social. Então, podemos passar ao seguinte slide. Digamos que as quatro coisas estratégicas que devemos destacar, ou muito importantes, decorrentes um pouco dos processos de transformação que temos a partir da experiência, é que a participação das crianças e jovens, a participação ativa, gera uma maior incidência, né, no alinhamento dos programas da escola, e há um processo onde se compreendem mais os programas de estudo através do seu conhecimento, onde essas questões se tornam uma ferramenta, né, de conhecimento, e vemos que começou trabalhando numa área e que depois se espalhou pelos outros. E se orientou a parte, inclusive, do planejamento dos pequenos espaços, né, em como pode impactar para fora da unidade escolar. E, por outra parte, a demanda dessas populações de terem ou contar com pequenos dispositivos com três critérios, onde esses pequenos dispositivos fossem lugares onde pudessem ser depositados os resíduos, de forma já classificada, que fosse de fácil acesso, que não fosse de alto ou grande volume e que, além, facilitasse a coleta. E esses elementos pequenos já se fabricam de coisas recicladas e podem ser compostados, ou seja, como uma parte do algodão. E aqui, a partir daqui, surge outro fenômeno que
Vemos que a partir da fundação incentivou diversos projetos de lixo zero nas comunidades. E esse projeto, então, se estende justamente porque há pais e mães dentro da unidade escolar onde espalham, né? E dizem, olha, existe um projeto, e aí se aproximam escolas de, de outro nível educacional, mais superior, né? E tem a ver também com inovação. Então, esses sujeitos vão sendo objetos, o que começa sendo um objeto de estudo, termina sendo um sujeito de estudo, e trabalham com os hábitos do consumo, e se traslada essas experiências a um número determinado das unidades escolares, onde se duplicou o pessoal interessado e faz com que se traslade ao espaço da vida cotidiana. Já falamos dos espaços escolares, também os lares de cada uma das famílias. Começam dentro de casa a fazer uma seleção, né, de resíduos, depois existem nodos de recuperação de materiais dentro das escolas, começa também a dinâmica da coleta de resíduos tanto na escola como dentro das casas, isso por só se continuou, já faz parte da sociedade e, por sua vez, surge uma nova necessidade a partir da fração orgânica, onde um grupo de pais e mães de família e parte da equipe do nosso grupo, vemos que os resíduos que apareciam próximo da escola não se gestionavam, não se diferenciavam, não se fazia nada com ele. Então, agora apresentamos uma proposta justamente. Si puedes ya ir cerrando, que nos pasamos 2 Ya, minuticos, por ya, favor. Muchas gracias. ya Por favor, se pode ir encerrando a sua apresentação, onde os espaços escolares estão vendo que tipo de tecnologia podem gerar para que comece agora como elemento da bioenergia e possa ser utilizada no pessoal da sociedade, né? Próxima. Esse é um exercício muito profundo, muito importante e um trabalho que deixa muitas experiências para outros espaços também. Muito obrigado. Súper interesante. Super Rápidamente yo interessante. destacaría Rapidamente que, eu destacaria bueno, pues felicitaciones parabéns por todo ese primeiro trabajo por todo esse trabalho pues el importante trabajo con escuelas. e Lo que pelo ustedes hacen importante de trabalho também com levantar as datos escolas, duros, né? Essa caracterizando questão los de levantar residuos dados y todo eso duros, se todo ven otras caracterizando funciones os así como la parte resíduos, alimentar, e las que também marcas, se los vincula tipos com de as plástico. partes Y ahí alimentar, com as también marcas, os empieza a tipos de involucrar con plásticos, estos e já datos se y envolve con com estas esses campañas dados a e la com essas comunidad campanhas a fuera de la própria escuela, a las comunidade, né? familias, a Fora los da padres escola, as famílias, os y también hacer pais, el cambio e del também plástico fazer a de uso mudança único do y plástico de cómo uso este poder de único. transformación E va como cambiando esse no poder de solamente la cuestión de transformação los vai residuos mudando y não cómo só están a por questão ahí, dos sino va resíduos, transformando y mas se va também vai replicando en otras escuelas. transformando e Eso también es replicando em súper outras escolas. interesante, Isso como também una é muito comunidad interessante, involucrada como y uma entusiasmada comunidade puede envolvida e com hacer entusiasmo transformaciones pode y que no fazer siempre es algo transformações. E como que nem aburrido sempre é uma o coisa como que da entediante, mucho trabajo, sino que las como personas fica, están como que súper dá muito interesadas trabalho, por mas as participar pessoas en ficam esto. interessadas Eso em también es participar. súper Então, eu importante acho que isso que é se muito acaba de decir que vale interessante, la pena né? destacar aquí. E vale a pena destacar Muchas do gracias. projeto. Então, muito obrigado. Y ahora entonces invitamos a Basura Cero Nicaragua Agora con su convidamos proyecto a Taller Ecológico Basura Juventud Nicaragua. Zero, Nicaragua. Bueno, muchas gracias. Muito Nuevamente, buenas tardes. obrigado. Mi nombre Nova, es Araceli Nicolás. Y en esta tarde muito vengo a hablar obrigada por sobre lo estar que es aqui. Taller Boa Ecológico tarde. Juventud, Basura Cero Nicaragua. E vou Si me falar permite sobre la siguiente Basura diapositiva. Zero, Nicarágua. O próximo slide, por favor. Bueno, Muito estaré bem. hablando un poquito
Vou falar um pouco sobre a história, sobre a oficina ecológica Juventude. Desde julho, perdão, do ano 2023, o Ministério do Interior cancelou a personalidade jurídica de jovens ambientalistas. Ele era um grupo de jovens que se encarregava antes do ano 2023. Isso gerou uma situação bastante complexa entre os jovens, que eram voluntários, ou alguns saíram, outros ficaram no exílio, outros somente saíram da equipe técnica, muitas pessoas estavam com paranoia, ou o simples medo de estar num grupo de jovens como voluntários, mas ao mesmo tempo surgiu o interesse dos jovens para manter um ponto de referência para jovens, para tudo quanto tinha a ver com temas de meio ambiente. E o apoio que nos deu Gaia e BFFP, Be Free from Plastic, principalmente eh, pela oficina, e isso se deve à existência de uma rede onde há jovens voluntárias. Este ano, eu sou quem se encarrega dessa comunidade de jovens e através desse projeto, que eu vou falar, se desenvolveu um treinamento dentro da rede, também se desenvolveu na parte interna com integrantes da rede e que eles treinavam outros jovens dentro do setor da educação no país, tanto no primeiro grau e principalmente no segundo grau e na universidade. Também se desenvolveu como se vem trabalhando também aquelas escolas onde se faz, aquelas escolas que fazem parte das nossas cidades. E aqui vemos como é que se desenvolveram também as TICs. Está na primeira imagem. Ali, nós, como membros dessa organização, tivemos a oportunidade de receber uma oficina de fotografia e que ele nos ajudou tanto foi ajudar a juventude, as pessoas de idade, ajudou a implementação e a intervenção nas redes sociais também, nos ajudou a saber o que temos que publicar. Vamos para o próximo slide. Quais são os resultados principais que nós podemos obter disso tudo? Principalmente, temos o plano educacional, como já disse, nós criamos um ciclo de conferências sobre a contaminação dos plásticos para a saúde humana e os ecossistemas. Nós fizemos utilizando um método educacional no centro de estudos do primeiro grau, segundo grau e universidade, como já disse. E aqui temos outro exemplo, a intervenção que nós tivemos numa universidade na qual a qual nós fomos, e esses integrantes que estiveram conseguiram se nutrir de toda a informação que nós oferecíamos. A atividade foi realizada não só na universidade, mas também em 7 escolas e universidades, com um impacto em 420 pessoas, não só nas universidades, mas também na pequena comunidade que está localizada no município de San Rafael del Sur, no departamento de Manágua. E aí também foram treinadas 32 pessoas. Outros resultados da participação da rede Ecojuventude representando Nicarágua na segunda amostra internacional de microlixo em praias de areia. Aqui vemos na segunda imagem. Era um convite realizado pelo Programa de Ciências Participativos Cientistas do Lixo, organizado pela Faculdade de Ciências do Mar, Universidade Católica do Chile.
O convite foi encuentro. principalmente um A reencontro, eso del año porque 2017, em Nicaragua está activa con 2017 a el concepto de la basura. Nicarágua foi Una ativa organización com o tema do cabe lixo resaltar que fue una e com invitación, un convite eh, que los esse, jóvenes que fueron esse capacitados para convite que esta nós actividad del fizemos, 2019, foi para pero jovens fueron 8 que jóvenes que nos foram estuvieron acompañando, que capacitados e tinha participamos en outros lo que que nos representó la acompanharam actividad el día e que 25 mostraram y el día 26 de tudo diciembre en la comuna. na atividade que nós También fizemos. tenemos como resultado Também temos el como encuentro resultado o trinacional encontro Basura Cero. trinacional Eco ¿Cómo Juventude se viene Lixo realizando esta Zero. tercera É fecha? como Esta podemos fue ver na una terceira iniciativa fotografia. Essa foi uma impulsada por los países iniciativa vecinos, impulsionada tales pelos son países Costa vizinhos, Rica, que quais Nicaragua y são Honduras, Costa Rica, en Nicarágua e coordinación Honduras, con la Alianza Global coordenados para com a parceria, com a Alternativas a la Aliança Incineración Global Gaia, apoyado para también por Global alternativas Women Global, y el à objetivo principal de incineração este fue Gaia, no solo apoiado por asistir a la Global actividad, sino Green crear, Grants generar un Fund. O espacio de objetivo intercambio, no foi solo entre las gerar um personas de un espaço país, de porque tenemos troca e que reflexão, não só para as pessoas realmente do la país, situación de los países son mas distintas. também Entonces lo que nosotros pessoas da América hicimos fue Central. crear este Então, o que espacio nós de intercambio fizemos de foi experiencias y criar esse reflexión espaço para de que los troca de jóvenes de experiências los e tres reflexão países para que os pudieran jovens dos compartir três sus países experiencias. pudessem compartilhar as suas Y experiências. además de Além estas dessas actividades, no queríamos comunidades, dejar não de lado queríamos deixar otra de imagen por lado aquí, esta que es el outra apoyo que imagem, que é nosotros o tenemos apoio que como nós temos juventud, como como miembros de la red juventude, Ecojuventud, como junto a los membros da colegios, rede el cual fue en Ecojuventude, un com as río de escolas, que foi el municipio no de San Rafael, município en el Río de São Jesús. Rafael, no Rio Si por favor Jesus. me puede poner la Alguém otra pode colocar o diapositiva. outro slide, por favor? Parece que Não estamos las escutando. técnicas la perdimos Parece en ser que la diapositiva. perdemos justamente Esperamos no último slide. Esperamos que ela y consiga antes de voltar. dar paso al E antes de siguiente passar para o expositor, próximo eh, expositor, o es muy emocionante ver palestrante, cómo estos jóvenes emocionante con tanta como fuerza é, y tanta energía força, toda essa a lo que energia. volviste. Voltou? Sí, Está de sí, novo? aquí Sim, estoy. estou por aqui. Que bom, Ok, que bom. entonces Sí, puedes sí. continuar para hacer la presentación. Sim, Sí, pode claro. continuar, sim. ¿Maciel? Sí, sí. Sim, Maciel? Ah, Bueno, otra cosa, Bom, outra antes de coisa, terminar, otras cosas antes de importantes finalizar, outras que, coisas que voy a importantes destacar que eu es, vou como había mencionado salientar, al inicio, como que a eu pesar de todas las dizia, que adversidades apesar que de todas pasamos as como país, que adversidades que pasamos como miembros passamos del Red como de país e como Juventud, membros es da que rede da a juventude, pesar de é todos que apesar los tropiezos que de se han todos os pasado problemas, en os este país, empecilhos, logramos tener nesse desde los país, fondos conseguimos PSF ter, 2024 através una dos red de fundos apoyo. Logramos PCF, tener uma fue rede de apoio e obter el apoyo o que incondicional de foi o los apoio Gaia, de este incondicional de fondo para Gaia, fortalecer al da voluntariado rede, de la juventud para latinoamericana, fortalecer o ya que a pesar de todo lo que ha voluntariado da pasado, ellos juventude. E siguen apesar de al tudo o pie, que siguen aconteceu, tratando eles estão de sempre involucrarse aí en lo que es el tentando se voluntariado envolver no y voluntariado pues en todo lo que tenga que ver e con esto. em tudo También otra cosa quanto que tem a quería ver com mencionar es la o nosso continuidad en la projeto e atención também a la a red de recursos continuidade ambientales. ao En este caso, atendimento en esta red à tenemos lo que rede son 11 centros de estudios de ambiental. nivel de Nós secundaria, temos 11 algunos incluyendo aquí en 11 Mari, centros de y estudos 5 de níveis universidades, de secundário, cinco los cuales son los universidades, docentes que que iniciaron a onde são apropiarse os del espacio. docentes que También começaram tenemos lo que son a los se construidos apropriar do acuerdos de espaço. Também intercambio temos acordos binacionales de entre juventud, intercâmbio binacionais el entre voluntariado en el juventude tema e de política de voluntariado basura no cero. tema Como venía de mencionando las lixo políticas zero, aquí, está muy resíduos interesante zero. que es basura cero, Todas el as pessoas aqui estão interesarse muito en cómo podemos interessadas nosotros ayudar al em medio como ambiente, podemos porque ajudar o sabemos meio que al final ambiente, porque sabemos la que, juventud afinal, a es juventude la voz más é fuerte a hoy en voz día. mais forte atualmente.
o que mais possamos fazer pelo ambiente, pelo meio ambiente. E antes de mais nada, quero agradecer a Gaia e a Break Free from Plastic por dar a oportunidade, por nos aceitar como organização e apoiar, não só de maneira econômica, mas sempre estão pendentes de nós e queremos pedir que não nos deixem de lado. A juventude está muito empolgada e estamos dispostos a continuar participando nisso tudo. Muito obrigada. Excelente, Maciel. Excelente, Marcel. Muito obrigado a vocês por toda essa força e toda essa resistência, resiliência, e continuem assim. Para nós é uma grande alegria poder acompanhá-los e poder apoiando sempre. Então, sempre podem contar conosco e com os membros da Gaia. Parabéns e que continuem assim, animados, encorajados. Agora vamos passar então para o projeto de Barranquilha mais 20, que se chama Desplastificando Vidas e está sendo implementado na Colômbia e no Equador. Alejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Oi, tardes. como Espero me estão? escuchen, por favor. Espero que me Espero se escuche muy escutem. bien. Gracias, Espero que se escute muito gracias al equipo de bem. Gaia y a Break Free from Plastic por Obrigado à equipe organizar de Gaia e el por webinar del día organizar de esse hoy. webinar Bueno, de hoje. me E presento, mi nombre es vou Alejandro me Luque, apresentar. estoy aquí Sou en Alejandro Ecuador. Luca, estou no Más que nada, Equador. E mais do que la nada, fundación, o a desde la Fundación Barranquilla Más 20, fundação, estamos muy na felices nossa de Fundação presentarles el Barranquilla día de mais hoy. 20, estamos felizes de apresentar Comentamos hoje e que comentamos hemos, pues, que, perdón, me salió aquí una notificación. desculpem, Permítanme un mas apareceu momento. uma notificação, espere um Ahora sí, momentinho. listo. Hace poquito Faz tuvimos pouco otros tempo encuentros, entonces conseguimos la ter presentación ha encontros, quedado un poco então a desactualizada y apresentação ficou um pouco va a seguir quedando desatualizada e vai desactualizada porque continuar seguimos estando aún desatualizada porque trabajando, hay cosas que continuamos han salido trabalhando a coisas que que estaban en la surgiram, planificación, hay que cosas que estavam no aumentaron en la planejamento, planificación coisas que porque vimos que el avance aumentaram era no bastante grande. planejamento, porque vimos Entonces, que bueno, isto era sin bastante más que grande. decirles, este es un proyecto binacional Então, esse é um que queremos projeto estirar binacional, lo más que se pueda queremos esta esticar colaboración o y sobre mais todo llegar a possível a territorios nossa donde por lo general colaboração, no chegar llega aos tanta esa nossos información. Así que si nos pueden pasar con la territórios. siguiente diapositiva, por E favor. então queremos passar a nossa Eh, informação. Próximo slide. para comentarles acerca de Para los comentar resultados y sobre acerca os de qué es lo que nosotros estamos resultados haciendo. e Bueno, sobre o que bueno, nós fazemos. Como la podem ver idea nas de imagens, a Desplastificando Vidas ideia de surge como Desplastificando una Vidas iniciativa surge como para iniciativa democratizar para aquella democratizar información que aquela queda muy informação que científica. fica muito Nosotros nos estamos científica. ocupando y bueno, como Nós nuestro lema nos lo dice, encarregamos, es e por como una disse o nosso lema, plasticonsciencia por de uma cero desechos. ¿Y qué mover esa plasticonsciência de plasticonsciencia de cero zero desechos tanto en resíduo. E Colombia o en como Ecuador? Es queremos porque fazê-lo tanto nosotros ya no podemos Equador quanto na Colômbia e ver de que implementar forma porque nós tomando podemos esta movilización implementar, de ambos tomando essa países con la mobilização dos declaración de dois las políticas países, públicas de reducción de esclarecendo as plástico de un solo políticas uso que hay públicas de en redução estos de dos países plástico de um y só ver de qué manera uso, nosotros ya e ver como garantizamos y nós democratizamos no solo la información de la democratizamos não prohibición, apenas sino también el a porqué de cómo informação hacemos da esa proibição, mas como interrelación fazemos entre essa biodiversidad inter-relação y entre plásticos para biodiversidade e que quede plásticos para que fique esa sinergia perfecta, cómo essa nosotros debemos sinergia hacer perfeita, ese como trabajo con devemos químicos de todo fazer el esse ciclo de vida de trabalho com plásticos y químicos demás, de todo o ciclo de todos estos vida de temas de plásticos afectaciones a la e biodiversidad. Y todos por eso es que esses, nosotros todas essas queremos, questões cuando nosotros que hablamos de afetam a democratización, biodiversidade. Quando es llegar a esos falamos grupos em que no por lo general democratização, é chegar a hablan esses o tienen grupos estas que, discusiones em acerca de estos geral, temas, ¿no? Por lo não general con falam sobre esses recicladores, temas con com juventudes pocos recicladores ou afrodescendientes. Pues catadores, hicimos varias actividades afrodescendentes. dentro de la Fizemos planificación que várias tenemos, ¿no? atividades no Porque lo que planejamento. uno de los O, objetivos que busca también dos Plastificando Vidas es objetivos ser esa é, plataforma é multiactor donde ser essa nosotros no solo plataforma multi-ator, veamos onde esta não só conexión vejamos essa con conexão el mundo de los com o acuerdos ambientales mundo dos multilaterales, acordos sino es decir, ya ambientais, escuchar directamente a e aquellos recuperadores de senão oficio, recicladores de base, escutar etcétera, aqueles que están trabajando en el tema. operadores. Por favor, ¿me pueden ayudar con Por la siguiente? Como favor, ven me ahí en ajudem las com a imágenes, próxima. hicimos varios encuentros. Con la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente slide, por favor. Bueno,
un poco para irles comentando Bom, acerca de qué es pouco lo para que hemos, comentar sobre o qué es lo que hemos ido haciendo, eh, ¿no? fomos Nosotros realizando desde nesse Barranquilla y tempo. Nós Guayaquil, como desde somos ciudades Barranquilla e costeras, lo Guayaquil, que como somos queríamos cidades de es costa, aumentar queríamos esta resiliencia de las aumentar essa comunidades costeras resiliência frente a das la contaminación comunidades por costeiras plásticos en la perante a contaminação biodiversidad. por Y por plástico esto na es que biodiversidade. nosotros Por esse motivo, comenzamos por nós instituciones públicas começamos por educativas, instituições públicas sobre todo en educacionais, Barranquilla y Puerto especialmente em Colombia. Barranquilla Instituciones e Porto públicas educativas Colômbia, fueron nas las que instituições abrieron más sus puertas aquí. educativas que mais Trabajamos con abriram suas 15, portas. donde a Trabalhamos com más de 3.000 15 estudiantes instituições entre las educacionais, edades onde de mais 8 años hasta los de 3 17 mil años estudantes pudieron de estar 13 a pues 18 recibiendo conseguiram estos contenidos que participar e nosotros recebendo esses conteúdos estuvimos viendo pues con un que nós folletón, con una estivemos información interactiva entregando a sobre partir de um estas folder condiciones, las afectaciones a la salud, ¿no? e Sobre vendo todo, de quais qué os manera podemos problemas à transicionar saúde, en de que forma esos podemos consumos de alternativas sostenibles. Así también transicionar, hicimos né, esses fortalecimiento de consumos. capacidades Também técnicas. fizemos Nosotros nos fortalecimento de enfocamos mucho en los capacidades recicladores de técnicas, nós base. nos centramos muito nos Aquí en Ecuador hay recicladores asociaciones que ou catadores de actualizan y lo base. formalizan, por Há ejemplo, muitas iniciativas instituições privadas que como formalizam públicas, com no públicas, perdón, privadas, promoções privadas, que tanto nem empresas tanto privadas públicas, a través de sus, de empresas entre privadas, comillas, através llamemos, de, entre aspas, programas chamemos de responsabilidad social, como programas de aquellos que se responsabilidade autoorganicen, ¿no? social. Entre ellos, entre Colombia y Ecuador, hicimos Dentre a esses 60 recicladores de trabalhos, base. En Colombia fizemos de trabalhar tuvimos, com en 60, Barranquilla na tuvimos un Colômbia, em taller con Barranquilla aquellos recicladores de fizemos uma base. En oficina com Guayaquil aqueles tuvimos un catadores de evento donde base, em entregamos Guayaquil equipamientos a realizamos recicladores de base. um, Asimismo, sobre também la um encontro com esses sensibilización a recicladores e escuelas, sobre a más sensibilização para o as menos escolas, entre mais ou 4.700 menos y entre 5.000 4.700 e estudiantes 5.000 recibieron estudantes información, esta fizeram parte, democratización de receberam información. Eso abrió las informação dessa ventanas unilaterales, de esas democratização da movilizaciones informação globales e essas del Tratado mobilizações de globais do Plásticos en Tratado dos marcos Plásticos, da internacionales, Convenção, con ese porqué de com las leyes nacionales tratados, acordos sobre el internacionais, Tratado e de ver Alta como Mar, se el vinculam Tratado com Futuro o o Tratado Tratado de Global de Alta Plásticos Mar, que por esperemos exemplo, tener ou do para fin de Tratado este año y el Mundial marco global de do biodiversidad Plástico, comunitaria. que pode Siguiente ser diapositiva, por para esse favor. final do ano. Seguinte slide, por favor. Eh, y pues claro, varias de E las cosas também, a claro, destacar, várias das y coisas entre que esas devemos destacar, se nos escapa nós también las mesas também multiactor não que podemos tuvimos en deixar Barranquilla. Ya de tuvimos la mencionar primera as mesa mesas multiactor de las dos, la vamos a tener en multi-atores Guayaquil. Aún se que sigue vamos ter em construyendo Guayaquil, em la Barranquilla idea esta de esta também. sinergia con aquellos Nós actores queremos ter que essa han estado en sinergia la com esses construcción de atores esas políticas y que bueno, por diversas estiveram na razones construção dessas aún se sigue políticas e que por construyendo, diversas pero razões hay mucho ainda se interés, continua hemos despertado también criando, mas interés há sobre muito todo interesse, de muchos especialmente medios de em comunicación, muitos de em aquellas personas meios de creadoras de comunicação e aquelas comunicación pessoas criadoras de tanto en Guayaquil como en comunicação, Colombia, tanto em que han Guayaquil buscado como na replicar este Colômbia, que mensaje buscaram replicar essa porque no muchos mensagem, habían escuchado de este porque não tratado muitos de tinham plásticos. escutado esse tratado, Y pues Convenção dos claro, varias Plásticos. de las cosas Também de várias das nuevo a coisas destacar son que esos devemos roles que hemos destacar tem tratado a de ver com empoderar, esses ¿no? papéis Ese que liderazgo de tentamos mujeres y empoderar essa juventudes costeras, liderança como lo de comentaba hace un rato, juventude costeira, como já porque mencionei estamos há um tratando tempo, porque también de ver estamos de qué tentando manera também de ver de aquellas que comunidades que forma son las más aquelas vulnerables, que comunidades que tienen são mais la vulneráveis, que mayor são cantidad de aqui residuos têm maior plásticos de un quantidade solo de uso resíduos en su día a plásticos de día, uso único no puedan seu dia a dia, generar estas possam alternativas y gerar bueno, essas generar estas prácticas alternativas para ou evitar que lleguen práticas para a aquellos evitar que lugares, ¿no? cheguem Asimismo, a a través de esses lugares. diferentes Também prácticas, por através de ejemplo, en las diferentes charlas que hemos tenido en práticas, por instituciones exemplo, educativas, essas apresentações hemos que tenido fizemos nas trivias escolas, tivemos donde se han ganado ciertos, perguntas, ou gincanas digámosle, premios onde los ganhavam estudiantes para alguns incentivar prêmios. Por exemplo, os ese alunos, estudio o, bueno, más que os nada esa estudantes participación junto con los proyectos que ganhavam se llevan a sus casas. Y algumas, asimismo, algum tipo de como les prêmios comentaba, ese e trabajo que informação venimos que haciendo levavam con para líderes casa e comunitarios, também destacar esse organizaciones trabalho ambientales que locales, que tuvimos fazíamos com varias líderes aquí en comunitários a Guayaquil nível también, local, que realizamos várias hemos atividades. tenido Aqui em con varias Guayaquil y la idea es seguir tivemos ampliando, ¿no? atividades com Y pues vários claro, al líderes final el comunitários. mensaje con el que queremos terminar es E a que esa mensagem reducción de com que plástico, queremos como começar les essa decía al redução do principio, plástico, como tuvimos el já falei lanzamiento no de la começo, iniciativa tivemos o en lançamento da COP16 iniciativa junto con el na resto de organizaciones, COP16, junto com as es outras también entender cómo organizações. esse marco de Também a finalidade biodiversidad en seria una de ver sus como metas, essa que es essa contra la agenda de contaminación, biodiversidade e puede estar pues contra a contaminação e ser todo esse parte trabalho de pode fazer nuestra parte lucha contra da la nossa luta contaminación contra a y contaminação defensa
de nuestros e ecosistemas, ¿no? defesa dos Entonces eso, por ejemplo, como la Ciénaga, nossas áreas manglares, costeiras. playas, Isso, asimismo quanto como às las cuencas de McLaren, los ríos praias, en como as Guayaquil, bacias por dos ejemplo, rios, que em tenemos Guayaquil, las por exemplo, comunidades que viven temos as comunidades justo en los que pies de moram em ríos, Cusco nos pés que dos pues rios desgraciadamente e, se ven obligados a infelizmente, botar são sus obrigados residuos y desechos a colocar a los resíduos cuerpos hídricos. e Entonces detritos eso es lo que, nos lo que rios estamos. e Muchísimas gracias de nuevo al caudais equipo de de água. Gaia, al equipo de Então, Break Free muito from obrigado Plastic, a que nos apoya con Gaia, esto y la idea es Break seguir, Free from como Plastic, porque ven con apoiou la voz del muito, e a fondo, ideia que nos ha é acompañado continuar. en Venho varios de aqui estos no meu temas. María no Esther nos fundo pudo que está acompañar atrás de también de mim, Break Free são from vários Plastic y de temas que Gaia nós trabalhamos. en uno de los webinars que E tuvimos. todos os Estuvimos que nos cerca de ajudaram nos webinars que 1189 realizamos e que tivemos pues asistentes de como todas no partes de la máximo región con 89 intervención participantes de todas as partes da del região, com presidente del intervenção Comité do de Negociación de presidente do Plásticos, Comitê de Negociação entonces, dos y de varios Plásticos, actores então, e de gubernamentales de vários Chile atores y de governamentais do Colombia. Chile Entonces, e da fue un gusto Colômbia. también Então, contar foi con um estos prazer actores também contar gubernamentales para com esses democratizar esta atores información con governamentais jóvenes. para Eso, muchísimas democratizar gracias, essa Felipe. informação Te com os jovens. devuelvo Muito el obrigado, micrófono y a Felipe. seguir para adelante. Volto a você e a continuar Gracias a ti, trabalhando. Alejandro, y gracias Obrigado, también pues a Alejandro, e Barranquilla obrigado Vive também a por este Barranquilha proyecto e o súper interesante projeto porque además de ser en dos Desmitificando países, Vidas, pues porque son além ciudades de trabalhar em costeras dois que también países, pues são pueden compartir cidades costeiras ciertas que podem realidades compartilhar y un certas proyecto realidades, e um projeto piloto desse puede también tipo ser bastante piloto também pode replicable. ser bastante Lo que vemos replicável. en general es O que que todavía vemos hay em termos mucha gerais é que ainda há desinformación y muita falta de desinformação información e falta de y las informação, escuelas pues son e as el escolas semillero. Entonces são pues o toca lugar trabajar y cómo eso se especial, né, vincula con para otros começar o equipos, trabalho. Isso como como se todos vincula ustedes, com como outros actores espaços, com atores importantes que ya están tomando importantes este tema também, que de são ambos tomadores de países. decisões Entonces, qué de chévere. ambos os países. Y Então, muito continuamos bom. ahora E vamos continuar agora el Instituto com de o Derecho Instituto Colectivo. de Direito Entonces, aquí les Coletivo. recordamos a todos Então, y aqui todos que lembramos a tenemos todas e todos interpretación. que temos Hasta ahora fue en interpretação. español, pero esta parte va a ser Até en agora portugués. foi para Entonces, ahí português, para mas que agora tengan cuidado. será de português a espanhol. Então, El proyecto se mudem o llama canal. Catadores O por Menos projeto se Plásticos chama Brasil. Catadores por Menos Bienvenida, Plásticos Tatiana. Brasil. Seja bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Agradecemos também o apoio do GAI, do Break Free from Plastic. Temos muito orgulho de integrar. O projeto Catadores por Menos Plástico teve o apoio da UF, né, Universidade Federal, do Brasil, o departamento que também é voltado para isso e teve como foco, né? Pode passar, Felipe, por favor. Teve como foco inicial a proposta de abordar o impacto do plástico no trabalho dos catadores de materiais recicláveis no estado do Rio e o desafio provocado pela alta prevalência de plásticos de baixa reciclabilidade. A gente está entendendo aqui o plástico de baixa reciclabilidade não apenas por questões técnicas da reciclabilidade, como também por ausência ou um mercado de coleta seletiva, né, de reciclabilidade de baixa venda, né, de baixo valor, o que impacta no trabalho diretamente das cooperativas, uma vez que elas possuem o trabalho de triagem, né, no recebimento do material, porém não oferem receita, né, na venda desse material. Então, esses resíduos, né, aumentam significativamente o esforço dos catadores e não tem ali, apesar da previsão na legislação brasileira, né, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, da inclusão dos catadores, da obrigatoriedade da logística reversa das embalagens em geral, o que a gente observou nesta pesquisa, que incluiu 20 cooperativas no estado do Rio de Janeiro, né, foi um esforço bastante expressivo, que dentro dessa pesquisa a gente observou que essa remuneração e que essa destinação de forma correta desse plástico, não só plástico de uso único, né, que é o que majoritariamente a gente tem como foco, né, da baixa reciclabilidade, mas não só. Isso também impacta, consequentemente, nos catadores, no maquinário das cooperativas, né? Muitos plásticos, eles têm aí, né? Podem parar um equipamento, né? Podem impactar também outras esferas do trabalho da cooperativa.
é, para além também do impacto na saúde dos cooperados nessa triagem excessiva, né, da quantidade de plástico que chega para o trabalho, né? Então, os principais motivos que a gente busca, né, que a gente foi até essa pesquisa, é ter um mapeamento, né, ter dados. O Brasil, acredito, né, que como muitos países latino-americanos, é muito muito aquém da produção de dados, né, com confiabilidade, a produção dessas informações com maior transparência, enfim. Então, essa pesquisa teve foco também da geração, com metodologia, né, da geração dessas informações. A gente observou também uma falta de conscientização e falta de políticas públicas efetivas para o impacto do plástico. Então, essa ida às cooperativas, essa sensibilização dos atores da ponta também teve o objetivo de mobilizá-los também para essas questões. E uma observação da ineficiência do próprio sistema de gestão de resíduos, uma vez que existe a obrigação na legislação, entretanto, a gente não observa isso na ponta, né? Pode passar, por favor. Como os resultados principais, né? O engajamento de 20 cooperativas e seus catadores nessa produção de dados. A gente teve pesquisadores em campo, né? A gente fez a graviometria desse material. Então, a gente observou o material que chegava para as cooperativas, ou seja, o maior volume, e analisou também os rejeitos desse dia de trabalho, né? Então, a gente teve a oportunidade de observar o percentual de plástico que estava nessa chegada e também o percentual de plástico que era destinado para rejeito. A gente, a partir dessa metodologia, né, a gente observa que 16% de todo o resíduo que chegava para a cooperativa era composto pelo resíduo plástico. Entretanto, 64% do rejeito, né, era composto por resíduos plásticos. Consequentemente, a entrada de plástico, né, não era significativa frente a outros resíduos, né, plástico, papelão, vidro, metal. Entretanto, se a gente analisar o rejeito, ou seja, aquilo que não era aproveitado economicamente pela cooperativa, tinha esse salto exponencial, né, de 64%. Então, isso é um indicativo que o plástico ele tem um impacto, tem o trabalho de triagem, mas ele impacta na diminuição da renda, porque o tempo que essas cooperativas estão fazendo essa triagem, elas poderiam estar aumentando o volume de outros resíduos, né, com maior, né, com maior valor de venda de mercado, enfim. E, entretanto, por chegar, né, pela coleta seletiva do município, eles não têm como aumentar a receita, né? Vender esse produto para fazer a destinação de forma ambientalmente adequada pela baixa reciclabilidade, ou seja, por não ter mercado ou por não ter efetivamente a possibilidade de reciclagem. Observamos também nessa análise, na pesquisa, em muitas embalagens, a ausência de informação sobre a reciclabilidade de resíduos. O Brasil possui uma legislação protetiva do consumidor muito avançada, né? O nosso CDC tem obrigações de comunicação, obrigações de informação nas embalagens, mas apesar disso, a gente, na análise, né, na análise das embalagens que chegam para a cooperativa, a gente observou muita ausência de informação, seja o símbolo, né, a ausência do símbolo, seja propriamente a indicação de reciclabilidade, a dificuldade, né, de identificar que tipo de plástico, enfim, né, em muitas embalagens, essa ausência de informação
o que impacta também na própria destinação desse resíduo para separação, né, para segregação ali dos tipos de plástico, tipos de resíduo, como também na origem, né, na geração desse resíduo na casa das pessoas, como eles também têm essa dificuldade da destinação, uma vez que falta em muitas embalagens essa informação mais qualitativa. Pode passar, Felipe, por favor. 3 minutos. A gente trouxe algumas fotos, né, dessa metodologia, a forma como foi feita a pesagem dos resíduos, a forma como foi separado, né, para conseguir fazer essa análise, os tipos de plástico, né, dos inúmeros tipos de plástico que estão no nosso dia a dia, em casa, enfim, né? A gente tem que lembrar que essas cooperativas majoritariamente recebem a embalagem pós-consumo, ou seja, são embalagens que são adquiridas, né, no mercado comum de consumo e a grande variedade, né? E também o que demonstra também uma forma complexa dessa destinação de venda desse resíduo e de destinação ambientalmente adequada, como exige a legislação. Pode passar, Felipe. A gente destaca, né, a partir desse estudo, esse estudo ele foi finalizado em dezembro de 2024, então a gente tem aí um, um, um período, né, um período de análise, um período de sensibilização necessária também dos catadores, uma vez que determinados plásticos têm uma maior, têm uma maior valorização no mercado, né, como PET, enfim, e quando a gente fala, olha, o plástico ele não é só o PET, né? A gente também tem uma necessidade de sensibilização desses catadores para esse olhar, né, do impacto da baixa reciclabilidade de grande parte dos plásticos que chegam para eles, né? A gente destaca também, né, a ausência de transparência dos dados, né? Essa ausência de transparência tanto de dados públicos como também dos dados da logística reversa das empresas que colocam embalagens plásticas comercializam, né, embalagens plásticas no Brasil. E aí, especificamente no estado do Rio de Janeiro, que foi o estado que a gente fez a pesquisa, o levantamento, ele possui uma legislação um pouco mais rigorosa do que a política nacional, o que, em tese, aumentaria a possibilidade, né, de acompanhamento, de fiscalização e de redução, né, do uso desse tipo de plástico de baixa reciclabilidade. Só que, apesar da legislação, a gente continua observando uma baixa transparência e uma baixa fiscalização estatal para a concretização, tanto da política nacional, né, e aí olhando especificamente para o estado do Rio de Janeiro, como também da lei estadual específica, né, para a logística reversa de embalagens. O que a gente também observa a partir dessa análise, a partir dessa sensibilização que a gente tem feito com outros parceiros, com as cooperativas, com os catadores, é uma baixa responsabilização das empresas que são obrigados, pela logística reversa, a remunerarem essas cooperativas pelo serviço ambiental prestado, né? Uma vez que não é apenas o pagamento pelo peso do resíduo, né, pelo peso do plástico, mas sim pelo serviço ambiental que estas cooperativas executam diariamente, né? A logística reversa na legislação nacional, ela prevê esse sistema, ela prevê a responsabilidade, né, do poluidor pagador, a responsabilidade das empresas que colocam, né, que oferem lucro colocando essas embalagens, que a partir do momento, né, que a gente tem uma melhoria da fiscalização, um aumento da transparência, elas podem ser instadas a alterar, a trocar, inclusive, né, o tipo de embalagem que utilizam na venda dos seus produtos, utilizando resíduos que tenham concreta reciclabilidade, ou seja, né, sabemos, né,
plástico que tem desculpe, o vidro que tem uma reciclabilidade muito mais eficiente para o meio ambiente, apesar de oferecer também os seus desafios e outros tipos de resíduos, ao invés de plásticos que não tenham aí, que impactam o meio ambiente, que impactam também na remuneração das cooperativas. Então, essa pesquisa ela está disponível no nosso site, né? Assim como a metodologia utilizada, assim como os dados que foram levantados, e a gente tem aí um desafio para tentar avançar na política, na política de redução de plásticos de baixa reciclabilidade e também da remuneração adequada para essas cooperativas, para esses catadores que trabalham com esse material, se expondo, né, se expondo em saúde, se expondo a sua estrutura, né, da cooperativa, o maquinário, e sem ter aí a recuperação, né? A recuperação não só do produto, como também do trabalho empregado nessa atividade. Então, devolvo para você, Felipe, deixo aqui o Instituto de Direito Coletivo à disposição, caso tenham algum questionamento sobre a pesquisa, caso queiram também nos acompanhar nesse trabalho de redução, né, do plástico de baixa reciclabilidade e também de valorização do trabalho dos catadores. Muito obrigada. Muchas gracias, Tatiana. Excelente proyecto, excelentes resultados. Obrigado, Tatiana. Excelente projeto e resultados. E foi realmente muito, muito completo o que você apresentou. E essa produção de dados é muito necessária. Existe um vazio, em realidade, sobre esses dados. Nós sabemos que a população está fazendo a sua vez, mandando todos os plásticos para ajudar o meio ambiente, mas mais da metade, 64%, que rejeitam as cooperativas são plásticos. E também outra quantidade passaria à incineração. Então, vejam que nos dizem que são recicláveis esses plásticos, mas não são reciclados. E não porque não exista trabalho para os catadores, mas porque o mercado não aceita e depois acaba no meio ambiente. Então, como podemos pôr em movimento a legislação para que sejam cumpridas as legislações de resíduos e a logística reversa que responsabiliza os produtores e como é que eles são responsáveis por colocar no mercado efetivamente esses produtos e ver que tenham esse caminho para o qual eles foram concebidos. E a sua pesquisa mostra que esse mito da reciclagem, porque os plásticos dizem que são recicláveis, mas não são. E todo o trabalho a mais que isso leva para os catadores. E não estão recebendo dinheiro pelo trabalho efetivo que eles fazem. E é um sobrecarregamento, porque gastam mais em transporte, etc. Muito obrigado, então, por todo esse trabalho espetacular. E vamos continuar com a Poena Socioambiental e a Voz da Mulher Catadora. Obrigado. Olá, boa noite a todas e todos. Eu me chamo Dayana, faço parte da Poena Socioambiental. E hoje à noite também participa comigo a Ana. Peraí. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Ana Carolina, sou uma das consultoras da Poena e atuei no projeto A Voz da Mulher Catadora como uma das instrutoras dos encontros formativos realizados durante o projeto. Eu tinha me afogado antes e agora voltou. Depois da tosse, pode passar, Felipe. Pode passar o próximo. Então, a Voz da Mulher Catadora é um projeto que nós temos há alguns anos aqui
e com as catadoras recicladoras, né? Nós fizemos algumas edições anteriores, então essa é a terceira edição. Nós já tínhamos feito com mulheres de outras cidades, incluindo a cidade de Canoas. Então, dessa vez, né, foi na cidade de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, Brasil. Em cooperativas, foram convidadas 8 cooperativas da cidade, sendo que 4 delas, no ano passado, foram atingidas duramente pela enchente. Então, nós já temos um trabalho aqui com eles de 3 anos de educação ambiental, mas nós não tínhamos mais feito nenhum trabalho com as lideranças femininas. E nas cooperativas aqui da região, a maioria das trabalhadoras são mulheres e elas trabalham nas lideranças das cooperativas. Isso foi algo que começou na primeira edição do projeto, onde elas não, que foi em 2015, onde elas não assumiam esse espaço de liderança. Então, nós fizemos a primeira edição, depois 2019, e agora, então, em 2024, 2025. Nós abrimos essa chamada, então, para as 8 cooperativas serem beneficiadas, as 4 bem atingidas, mas as outras 4 que ficaram durante os meses da enchente, atendendo a cidade de Canoas, fazendo a coleta seletiva e a triagem. E era um desejo delas dar seguimento nessa formação, quem já tinha feito anteriormente, mas quem não tinha feito ouvia as outras colegas falar sobre a formação e queria muito ter uma formação voltada para lideranças femininas. Então, nós trouxemos as temáticas de trabalho sobre lideranças femininas, o trabalho de gestão de resíduos, né, para resíduo zero, sobre as ações climáticas, comunicação, finanças, né, tanto da cooperativa quanto pessoais, cooperativismo, e outras que elas nos trouxeram, então, de sugestões. Ana e eu dividimos as formações, né, e participaram, a ideia, né, de participação era formar 30 lideranças femininas, então, da cidade de Canoas. Alguma coisa, Ana, que tu queira complementar? Acho importante ressaltar, então, que o momento em que a gente inicia essas formações é um momento de retomada de trabalho. Então, ali Sim. em Canoas, né, a gente teve boa parte do estado, mais de 90% do estado atingido, ou o município todo atingido pela enchente, ou parcialmente. No caso de Canoas, foi parcialmente, mas a gente teve ali uma questão com as cooperativas, que foi que 4 delas tiveram que interromper suas operações por uma parte do tempo ali, e isso acabou afetando indiretamente as outras 4 cooperativas que tiveram que abraçar esse trabalho, né? Mas mesmo assim, então a formação, o projeto A Voz da Catadora surge no momento de retomada de ações. E dessas lideranças femininas, 27 das participantes estavam cursando pela primeira vez. Algumas já faziam parte, né, de equipes das cooperativas, já trabalhavam nas cooperativas há mais tempo, mas algumas tinham começado há menos de 6 meses na cooperativa. Então, estavam começando num momento bem turbulento, mas também participaram das formações. Nós, para realizarmos as formações, fizemos a parceria com a Universidade La Salle, que é a universidade que fica na cidade de Canoas, e que nós já temos uma parceria com a incubadora técnico-social dessa universidade já de alguns anos também. Pode passar, Felipe. Então, né, nós colocamos aqui os resultados a partir dos objetivos que nós havíamos construído, né, na ideia do projeto. Então, nós construímos 4 objetivos. O primeiro foi formar 30 lideranças. Então, nós fizemos o convite presencial, nós visitamos as 8 cooperativas, falamos com as mulheres, principalmente da triagem, né, que é onde elas estão em maior número, e recebemos 47 inscrições. Porém, assim, com o passar do tempo, a gente sabe que, né, que pelas questões do trabalho, enfim, mesmo que as cooperativas liberassem elas, ficamos em 34 mulheres. Então, dessas, 27 realizaram pela primeira vez a formação, e as demais, né, as outras 7, elas já haviam feito anteriormente as outras edições, né. A primeira etapa foi fazer os encontros, então nós fizemos 7 encontros com temas esses transversais, né, totalizando 21 horas no período de setembro até dezembro de 2024. Aí nós demos aquela parada ali de intervalo de final de ano.
Nós retomamos, então, ali em 2025, com uma outra temática de construção de planos de comunicação. Então, as cooperativas ali de Canoas, principalmente, elas têm as redes sociais já como uma ferramenta não só para entretenimento, mas também para divulgação do seu próprio trabalho e para orientação, então, dos seus seguidores. Então, além de usar o Instagram, que é a principal rede utilizada, eles usam também outras plataformas, outras redes sociais para orientar. Então, eles começaram a desenvolver um plano de comunicação com estratégias, né, de que assuntos eles podem abordar e como abordar esses assuntos de uma forma que melhore a qualidade do trabalho deles, né? Seja pela quantidade de resíduos que chega e pela qualidade dos resíduos que estão chegando. Então, as 8 cooperativas, cada uma delas tem a sua própria rede social, tem também o seu próprio plano de comunicação e seguem pós-formação, né, pós-projeto A Voz das Catadoras, seguem publicando conteúdos ali nas suas páginas. E essa parte de comunicação foi algo que elas haviam nos solicitado, porque a gente sabe que esses grupos populares precisam cada vez mais estarem assim, né, sendo vistos pela comunidade. A rede social tem esse potencial, porque a gente tem aqui na região metropolitana um movimento bem forte de privatização do trabalho que é realizado pelas cooperativas. Então, assim, a gente estava assistindo anteriormente ali a apresentação, e é isso, nós precisamos avançar na prestação, no pagamento pelos serviços prestados, né, na triagem principalmente, mas a gente está percebendo aqui na região metropolitana um retrocesso de uma passagem desses contratos para a empresa privada. Então, isso também foi uma maneira de nós falar, primeiramente ali na formação, trazer argumentos, assuntos, né, principalmente ali sobre o trabalho dela, sobre essa organização, sobre resíduo zero, sobre as ações climáticas, a importância do trabalho, elas sempre lembrarem isso, principalmente para o grupo, né, como multiplicadoras, do quanto que o trabalho delas é importante, mas também trazer a comunidade cada vez mais próxima e levando esse conhecimento para que as comunidades também no entorno saibam que são cooperativas que fazem o trabalho, e principalmente formada por mulheres. Eu acabei de chegar de uma palestra, por isso que eu estava com a câmera fechada, porque nessa palestra que eu fui de alunos do Instituto Federal de Canoas mesmo, eu pedi para eles levantarem a mão quem sabia que eram cooperativas de catadores que faziam a coleta seletiva na cidade de Canoas. E 90% ergueram a mão que não sabiam. Eles achavam que era uma empresa privada, uma iniciativa privada. Só que, então, essa é a questão, né? Cada vez mais elas usarem essa ferramenta, né? Com conteúdos, enfim, que engajem, mas tragam o trabalho delas, enfim, para as pessoas saberem que elas existem, né? E a gente conseguir, de alguma maneira, trazer sempre esse apoio da comunidade ao trabalho que elas já realizam. Acho que isso, né, Ana? Isso. Pode passar. O nosso terceiro objetivo também era trazer essa temática de ações climáticas e também um pouco mais de conteúdo sobre resíduo zero, principalmente falando sobre o que aconteceu no ano passado, né, na questão da enchente, mas também que elas pudessem se empoderar em relação ao conhecimento do seu trabalho, sobre os conceitos de resíduo zero e também sobre ações climáticas e levar isso para outros espaços de aprendizagem e educação da cidade de Canoas. Então, elas também realizaram palestras em escolas, a partir também dos grupos de educação ambiental, e em setembro de 2025 a gente tem um seminário que a gente vai realizar em parceria com a Universidade La Salle para falar sobre essas temáticas, né? Tanto de resíduo zero quanto de ações climáticas, trazendo a importância das cooperativas e com elas falando, né, com essa organização dessas mulheres na apresentação, falando da importância da reciclagem do trabalho das cooperativas. E essa palestra vai ser também realizada, e a participação do seminário, elas vão construir conosco todo o cronograma, né, toda a programação deste seminário. Todas elas têm esse plano de ação, e ele foi justamente voltado para além da metodologia de ser, né, com o assunto de ação resíduo zero e ações climáticas, mas principalmente na metodologia de construção de plano de ação e de projetos que elas pudessem conhecer a metodologia e aplicar em outras propostas que elas podem fechar com parcerias ou até com editais, né, de outras instituições. Então, nós fizemos também um passo a passo de construção, como se faz um projeto e como se faz um plano de ação, olhando essa parte teórica.
Sim, e além do seminário, eles seguem fazendo atividades com as escolas, principalmente levando essa temática de resíduo zero, não só com as escolas, mas também com empresas e condomínios da região. Então, seja levando essa temática de resíduo zero, de gestão de resíduos e estabelecendo parcerias para a coleta dos resíduos recicláveis. E o nosso quarto objetivo, então, era promover 3 eventos em que as mulheres que receberam as formações, né, que receberam esse espaço de formação para troca de conhecimento, também pudesse oferecer um espaço para outras mulheres, outras catadoras de cidades vizinhas, também atingidas pela enchente. E foi quando nós realizamos os seminários ali nas cidades de Porto Alegre, na cidade de São Leopoldo e também na cidade de Novo Hamburgo. Nesse movimento, a gente conseguiu reunir mais de 17 cooperativas diferentes para conversar sobre o seu trabalho. E foi bonito de ver, porque dos principais objetivos era que elas construíssem, com o nosso auxílio, esse evento. Então, a gente não trouxe um evento pronto, nós construímos com um grupo esse evento, desde da elaboração do convite até a escolha das temáticas e das dinâmicas que iam ser levadas para essas mulheres. Os encontros eles foram realizados por grupos, apesar de todas as participantes do projeto participarem, irem prestigiar as colegas, mas nós dividimos em grupos para todas terem a oportunidade de falar. Então, foi um momento muito bonito em que a gente conseguiu reunir mais de 58 mulheres para conversar e ter essa troca de experiência. Inclusive, uma troca de experiência que motivou elas a quererem conhecer outras cooperativas de outros municípios. Porque uma coisa que elas se deram conta é isso, que elas conhecem a cooperativa onde elas trabalham. E algumas cooperativas ali do município, porque elas têm esse projeto com um trabalho mais integrado entre elas de educação ambiental na cidade. Mas não conheciam as realidades dos municípios vizinhos, só ouviam falar. Então, agora elas têm o interesse de ir visitar outras cooperativas e de ter esses momentos de troca com as outras cooperativas sobre potencialidades, coisas que elas podem adquirir no próprio trabalho delas, que as outras cooperativas já fazem, e também ter essa troca de explicar o que elas fazem no município. Essas 3 cidades escolhidas também, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Porto Alegre, foram atingidas também pela enchente, né? Que fazem todas parte da mesma bacia do rio, que é o Rio dos Sinos, que deságua ali no Guaíba, que fica em Porto Alegre. A gente pode passar, Felipe. Nós não tínhamos um objetivo ali no final, né? Mas nós acabamos fazer assim, por pedido delas, uma formatura. Então, teve até uma formatura, assim, no final, nem coloquei ali, porque daí seria... Mas nós realizamos uma formatura na Câmara de Vereadores com um ato, né, de fala delas também, a participação delas, e com outras catadoras de outras cidades. E elas tiveram a oportunidade de falar, então, um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, 3 coisas que a gente destaca, né? Primeiro foi o alto engajamento e o alcance, porque superou as nossas expectativas na formação. A gente sabia que ia iniciar com o número de mulheres e que depois isso ia diminuindo pela questão familiar, pela questão até do próprio trabalho, enfim. Mas a gente ficou contente porque elas iniciaram, tiveram engajamento e seguiram na formação. As que fizeram a capacitação no final ali do seminário, elas se dedicaram, elas treinaram, né? Então, tinha algumas que nem falavam, nem conseguiam falar seu nome no primeiro dia se apresentando, e lá no último dia fazendo o seminário em outra cidade estavam dando palestras. Assim. Então, isso foi uma das questões que a Voz das Catadoras tem como objetivo, né? Que é fazer com que elas falem nos outros ambientes, né? E elas entendam que o que elas têm para falar é importante. Outra coisa importante foi em relação ao desenvolvimento de habilidades práticas de comunicação. Então, nós fizemos oficinas, né? Muitas oficinas. Então, todo o encontro tinha uma parte um pouco teórica e uma parte prática, onde nós dávamos uma atividade e elas falavam, então elas faziam interações, e a partir disso elas também tinham conteúdo para fazer postagens. Então, elas usaram as redes sociais, fizeram postagens, fizeram a construção do plano de ação também para aplicação, e seguem fazendo as atividades nas escolas e em outros espaços, como a Ana falou, né? Então, a gente entende que elas se sentiram motivadas e seguem atuando, né? Levando a voz delas em outros espaços. Tem um ponto bem importante, né, de ver a atuação delas para além do projeto, né? Como a Daya comentou, elas seguem participando, então elas seguem promovendo eventos,
participando de eventos da própria cidade, então elas estão aproveitando as oportunidades e espaços de fala para falarem sobre o seu trabalho, estão trabalhando em conjunto as cooperativas entre si para também divulgarem as ações que estão fazendo, e elas seguem trabalhando então com as escolas também a respeito, principalmente com a questão da gestão de resíduos e com essa intenção de estabelecer parcerias para, além de levar conhecimento para as escolas, levar informação sobre a correta gestão de resíduos, a parceria para coletar esses resíduos. A gente nem colocou assim nada muito quantitativo ali, mas acho que esse potencial de impacto ambiental a longo prazo, né, de dar seguimento no projeto como a Ana bem trouxe, elas tiveram algumas ideias, a gente até levou depois então para a equipe, né, de Gaia, em relação à construção de um documentário para falar um pouco mais sobre a trajetória de vida delas, porque nós sempre fizemos momentos de conexão entre mulheres e muitas delas trabalhavam há anos juntas e elas nem conheciam a história de vida uma das outras, assim. Então a gente fez inicialmente um encontro de conexão, o que fez com que depois elas se mantiveram, assim, também. Uma questão até mais de empatia, porque elas se encontravam na prefeitura em dias de chamada para contrato, mas nunca para ouvir a história da outra mulher, ou entender até por que uma agia diferente da outra, porque cada cooperativa tem a sua especificidade, né? Tem as suas características. Então, o projeto, ele prova, assim, que capacitar as mulheres e fomentar as redes de apoio, gerar impacto socioambiental, é essencial para expandir a transformação e empoderamento delas, né? E das suas comunidades, porque elas são a maioria nos espaços e hoje puxam liderança, na maioria ali em Canoas, porque tem esse diferencial aqui. E a gente percebe que uma cooperativa liderada por mulheres consegue ter também esse desejo de impacto positivo na sua comunidade. Então, a gente percebeu isso também do desejo delas darem seguimento no projeto e aguardar, assim, as outras etapas. Mas acho que foi isso, né? Inclusive nos perguntar quando vai ter de novo. Sim. Foi isso. E quero agradecer a oportunidade de apresentar para vocês, né, de outros países e também agradecer de ouvir vocês. Parabéns pelos projetos, assim, ficou bem feliz em assistir. E cada um diferente, assim, com as suas também especificidades, características, né? Muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigado a vocês. Muchas gracias. Y bueno, la fuerza de las E bom, a mujeres, de força los das movimientos mulheres, femeninos, dos movimentos destacando que femininos, la gran destacando, mayoría de las salientando que a grande maioria cooperativas das cooperativas son organizadas por são mujeres. organizadas por mulheres. Então, esse projeto também apresenta toda essa inter-relação que elas têm, como se desenvolvem tão bem com a comunidade e fazem projetos de educação. E como então essa fundação, a Poena, também de mulheres, trabalha com esse empoderamento e a importância da comunicação, que hoje em dia temos essa ferramenta muito na mão. Mas também devemos aprender a utilizar e é de grande valor. E não quero usar mais tempo porque temos pouquinhos minutos para perguntas. Nos esforçamos para apresentar todos os projetos em pouco tempo, para também não tirar tanto tempo entre semana. Então, fizemos os nossos maiores esforços porque temos muito conteúdo. Muito obrigado por nos acompanhar. Mas pensamos que o mais importante era apresentar a voz dessas organizações que estão executando os projetos e que entre elas também vissem que existem outras iniciativas muito interessantes. Então, dessa forma, passo a palavra a Maria Esther. Não sei se alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta rápida ou algum comentário. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado também, Paco, Maciel, Alejandro, Tatiana, Diana e Ana Carolina, por contar todos esses projetos e todo o trabalho que fizeram. Não vou estender muito para dar tempo às perguntas. Uma pergunta que deixaram no começo, que significa como a hierarquia da gestão, o gerenciamento dos resíduos, evitar, reduzir e reutilizar antes do que reciclar. E uma ferramenta simples, mas poderosa, e deixa aberta para qualquer um que queira responder.
Por que é tão difícil que mais meios de comunicação e autoridades difundam esse trabalho? Si quieres, contesto una parte, Marister. Marister, eu posso responder uma parte? ¿Sí me escuchan? Conseguem me escutar? ¿Alguno o algunas de los panelistas quisiera Alguém contestar la quer pregunta? responder essa Dayana, pergunta? Paco. Diana? Sí, de manera muy rápida para el caso de México. De forma rápida, para o caso do México, En el caso de llegar antes de llegar al reciclaje, sí antes de buscamos chegar à reciclagem, buscamos que reducir los consumos e al reduzir o máximo, consumo inclusive no máximo, né? contar con algunas estrategias Contar com algumas de estratégias, penalización, ¿no? O con algunos biomateriales com alguns biomateriais derivados de las específicos, né? que no tengan como impacto, pero es complejo y es complejo Pois porque é complexo o assunto pelo seguinte, el né? segundo comentario. ¿Por qué no sale esto en medios de Por que comunicación? não Pues aparecem evidentemente hay essas un lobby notícias na corporativo del mídia? Porque é um lobby global corporativo do plástico que é que no enorme, va a permitir que este tipo que de não vai iniciativas permitir o esse tipo de alternativas, ¿no? iniciativas ou Justamente más que alternativas, iniciativas, né? alternativas Mais do que iniciativas, que são afecten alternativas, profundamente uno de los eh, pilares civilizatorios esenciales que es afetem um dos clasificación de la vida, pilares, ¿no? que é a plastificação da vida, né? Conforme uma No ideia va a do permitir que Ocidente. Então, isso esses lobbies não vão permitir que esses projetos alternativos possam surgir com, como uma solução em diferentes aspectos, porque não só atenta contra a estrutura financeira e corporativa dos plásticos e derivados, também, mas também contra seu estilo de vida e o que isso representa, ou seja, vai além de uma simples discussão da comunicação ou jurídica ou instrumental das leis, tem a ver com uma coisa muito mais profunda, que é discutir e incorporar essa informação como alternativa. Da nossa perspectiva, então, é uma perspectiva ecossocial. Esse é o problema, e coletivo, e por aí cego. Muchísimas gracias, Muito Paco. obrigado, Paco. Estamos já no tempo, mas também queria dar a oportunidade para que mais alguém possa fazer alguma pergunta para outro dos seus companheiros que fez algum projeto no ano passado com a licença dos assistentes. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Si no tenemos más Se não preguntas, temos bueno, mais igual perguntas, vamos de qualquer a tener forma, el video vamos ter o si alguien quiere pues, tener el vídeo. contacto E se de alguna estão de las interessados organizaciones, em lo ter pueden o tener. contato de Así que, alguma das Felipe, organizações, podem ter. paso la Felipe, palabra. então, passo a palavra para ti. Bueno, muchísimas gracias por su Bom, muito atención, obrigada por pela estos atenção de ejemplos tan todos, inspiradores. por esses exemplos tão inspiradores. Deixamos aqui a memória de Gaia, onde está tudo isso, e também o convite para a próxima semana das outras 4 organizações que vão mostrar outro tipo de projetos que podem nos inspirar, que são para mostrar que lixo ou resíduo zero é uma realidade aqui na região. Então, um abraço forte para todas e todos e obrigado novamente. Tchau, tchau.